Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós continuaremos a refletir sobre algumas graças operadas pelo Espírito Santo na vida dos cristãos. Nós vimos ontem aquelas graças iniciais que nos foram concedidas quando o próprio Espírito atua em pecadores como nós, levando-nos ao arrependimento e à fé em Cristo e nos tornando cristãos. E hoje nós vamos dar continuidade. A primeira delas que eu gostaria de mencionar está descrita pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 16, e nos diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é uma verdade gloriosa. É algo extremamente caro, rico e importante, e que foi muito bem trabalhado pelos teólogos de Westminster quando foram falar da graça da certeza da salvação. Os teólogos de Westminster, os puritanos, nossos avós puritanos, falavam que a certeza da salvação se baseava na crença bíblica correta, na verificação da evidência de frutos na vida, mas também nesse testemunho interno do Espírito, uma obra sobrenatural que é uma obra de concordância interna na nossa alma, no nosso coração, de que nós nos tornamos filhos de Deus. Esta questão gerou muitas controvérsias e debates. Havia uma confusão, logo depois da Reforma Protestante, que muitas pessoas confundiam a certeza da salvação com a própria salvação em si. De tal maneira que, se alguém não tinha certeza da salvação, a crise ficava ainda mais aguda, porque ela chegava a duvidar da sua própria salvação por não ter certeza. Por outro lado, algumas pessoas de mente cauterizada e cínicas se julgavam salvos e achavam que isso era a garantia da sua própria salvação. Os nossos avós puritanos falaram: não, a certeza da salvação é uma outra graça, que é trabalhada na nossa vida pela verdade bíblica, quando estamos cheios desta verdade bíblica e cremos corretamente, pela verificação dos frutos da graça de Deus na nossa própria vida, mas também pela obra do Espírito, testemunhando no coração: sou de Deus agora. É verdade que esta obra pode ser aumentada ou pode ser diminuída, com pecados, com negligências espirituais, com fraquezas, com tentações. Este testemunho interno do Espírito diminui e chega até mesmo a ficar fraco, ao ponto de, num momento de grave pecado, ou frieza ou apatia espiritual, podemos chegar a duvidar da própria certeza da salvação, como Davi, antes de se arrepender e de se confessar os seus terríveis pecados, chegou a dizer: Deus, restitui-me a alegria da salvação. Mas é verdade também que esta convicção pode amadurecer e crescer, e nós devemos buscar isso, porque isso é uma graça, e é muito bom e melhora a qualidade espiritual da vida, quando nós falamos cheios da convicção daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, nos dando a salvação. No entanto, esta convicção não é meramente intelectual, não é uma observação legalista dos frutos, ela também vem assistida por um testemunho interno do Espírito, por isso devemos buscar a graça da dependência de Deus sempre. Ainda no capítulo 8, versículo 26 da carta aos Romanos, Paulo diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Claramente nos é dito aqui que nós não estamos ainda no nível de comunhão e de maturidade espiritual tal que a comunhão com Deus é algo absolutamente inquestionável. Nós nos sentimos abatidos, nos sentimos muitas vezes desanimados, nos sentimos com dúvida, nos sentimos poucas vezes motivados a buscar a Deus e a seguir como cristãos, mas não estamos sós. Deus nos deu do seu Espírito, que habita em nós e que nos assiste nessas fraquezas, nesses nossos momentos debilitantes, quando nós nem mesmo sabemos como orar. É Ele quem intercede por nós internamente, no Espírito Ele intercede com gemidos inexprimíveis, nos levando verdadeiramente a, pela graça do Senhor, buscar uma dependência maior de Deus. Há momentos que em oração não conseguimos nem formular palavras, as ideias são confusas, a motivação é pequena, não sabemos como nos expressar, e o Espírito que habita em nós nos leva a um espírito de dependência de Deus em oração. Às vezes apenas gemidos, palavras muitas vezes desconexas, mas o importante é o senso da dependência de Deus. E esta iniciativa de buscar a Deus em oração é fruto do Espírito Santo. Devemos depender do Senhor e depender do Espírito e rogar a sua graça. Se você se sente abatido, se você se sente desmotivado, ore e diga: Senhor, pelo teu Espírito me desperta, me dê ânimo, e insista na dependência do Senhor. Porque por mais
fraco e incompetente que você se sinta, o Espírito Santo é mais poderoso para lhe motivar e continuar trabalhando em você e a trabalhar em seu espírito de tal maneira que, por mais fraco e pouca expressiva possa ser sua oração, ela chega ao trono de graça pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E no versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Com isso, o apóstolo Paulo estava explicando aos coríntios que os dons espirituais, não apenas os sobrenaturais comuns na época dos apóstolos, mas todos os dons espirituais, dom de ensino, dom de pregação, de intercessão, de contribuição, de misericórdia, de compaixão, dom da pregação da palavra, eu já comentei aqui, não é? Dom de socorro, de misericórdia, de liderança, enfim, uma lista de mais de 20 dons que a palavra de Deus nos diz, é fruto da distribuição soberana do Espírito Santo. O texto sagrado nos diz que ele distribui como lhe apraz. Nós não podemos escolher os dons. E nem mesmo faz sentido pedir por algum dom, porque os dons nos são concedidos já na nossa regeneração. O que nós devemos pedir é graça do Senhor para desenvolvê-los, para que o Espírito nos use mais e mais e que os dons sejam desenvolvidos. E como igreja nós devemos buscar atuar e pedir sempre que Deus nos conceda o desenvolvimento dos melhores dons, como igreja. Individualmente, o Espírito Santo já nos concedeu os dons. Talvez você tenha estado em dúvida, talvez durante a sua vida você nem mesmo saiba que dons espirituais você tem. Pela palavra do Senhor, nós podemos afirmar com certeza, o Espírito Santo lhe concedeu dons. Importa que você exercite, desenvolva a prática cristã o máximo possível para ir identificando esses dons e fazê-los amadurecer e se desenvolver mais e mais. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Espírito, agente transformador e santificador de nossa vida, e suplicamos, Senhor Deus, o desenvolvimento da prática dos dons espirituais, da dependência do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter fortalecido as nossas convicções espirituais, no momento que estivermos abatidos, que o teu Espírito nos renove e nos fortaleça. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos delicados em tuas mãos, no bom uso e administração dos dons. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Aguardo você amanhã.